Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, aqui em continuidade ao subgrupo que nós estamos, que é o subgrupo Cronistas, né? Estamos aqui Antigo Testamento, livros históricos, cronistas. Vamos falar agora do livro de Esdras. É um livro relativamente curto, ele tem aproximadamente 10 capítulos, mas esse livro de Esdras, justamente com o próximo livro que é Neemias, que a gente vai falar no próximo vídeo, esses 2 livros eles acabam tratando de uma forma muito particular sobre o retorno, sobre a repatriação do pós-exílio babilônico, né? Então, como vocês já conhecem, nos vídeos anteriores, aí, em todas as informações e histórias que a gente foi tratando aqui, sobre essas observações dos fatos mais relevantes da Bíblia, quando a gente chega ali na final daquele processo de reinados divididos, onde os assírios dominam o norte e os babilônicos retomam, né, dominam o sul, que é Judá, a gente tem um período de exílio nessas 2 partes. Então, esses livros, e agora a gente vai tratar de Esdras, ele vai falar justamente disso. Como foi o processo de repatriação e retorno desse povo após o longo período de exílio, que nem foi tão longo assim considerado outros, mas claro que ele deu um choque cultural, político, econômico e religioso muito grande nesse povo de Israel. Bom, então primeiramente para entender quem foi Esdras, né? Esdras foi uma pessoa muito importante, que ele vivia
nesse período de exílio babilônico, na região fora de Israel, né, fora de Judá. Então ele era um sumo sacerdote muito importante e ainda um escriba, né? Ele tinha essa função de fazer os registros literários e tudo mais, descendente direto de Arão, da tribo de Judá. Então Esdras ele tinha realmente uma importância muito grande por ter um conhecimento profundo sobre a história, sobre as temáticas religiosas do povo de Deus. Então ele também tinha essa capacidade de ser um sacerdote de ampla visão religiosa. Então, o nome do livro é atribuído a Esdras, não necessariamente porque ele escreveu, porque tal como vários outros livros, né, a gente tem aqui o nome atribuído a ele, mas ele pode não ter sido o autor. De acordo com registros e relatos, possivelmente esse livro também foi compilado mais ou menos ali 4, 5 séculos antes de Cristo, num período posterior aos acontecimentos. Logo que aconteceu, mas possivelmente por alguém que tinha uma visão posterior a tudo e pôde resumir e relatar aqui. É atribuído o nome dele porque ele é um dos principais personagens do livro nessa retomada. Então, em alguma parte, em algum momento ali do livro de Esdras, ele, como personagem principal, é autorizado a voltar a juntar um grupo e repatriar-se em Israel. Então, como tendo essa função tão importante nesse retorno, é um dos principais personagens da volta dos judeus, dos israelenses, ao seu país, o livro recebe o nome dele. Só para que a gente também tenha um conhecimento bem específico aí desse período, vamos relembrar que o exílio babilônico ele se inicia com o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que invade Judá e faz ali o total domínio daquelas terras. Isso aconteceu por volta de 586 a.C., que foi quando o povo começou a se exilar. Em 539, Ciro, rei da Pérsia, que era o então chefe de toda aquela região, já tinha dominado a região persa-babilônica toda. Ciro, então, ele assume em 539 e em 538 ele permite a repatriação dos judeus. Não necessariamente o retorno em massa deles, mas a repatriação. Então esses judeus eles poderiam agora, de fato, voltar a ter a sua pátria de volta, né? Nominalmente falando, até documentalmente falando. Então isso acontece, mas não necessariamente eles voltam para os lugares de onde eles vieram em massa. Isso vai acontecendo ao longo de vários e vários anos. Por quê? Porque nesses mais de 40 anos de exílio intenso e pesado, eles acabaram criando muitos vínculos, né? Então havia uma certa resistência para que essa volta fisicamente acontecesse. E ao longo do tempo isso tudo foi acontecendo, e por volta ali mais ou menos de 448 a.C., uma colônia de judeus consegue de fato se reestabelecer em Jerusalém. E isso acaba sacramentando esse retorno, essa volta à pátria de Israel. Então, falados todos esses elementos sobre o livro de Esdras, seu contexto, por que ele foi escrito, o que ele nos apresenta, quais foram as condições políticas e econômicas em que tudo se inseria, a gente vai agora aos fatos mais relevantes. Bom, e a gente começa os fatos mais relevantes dizendo justamente isso. O livro começa falando sobre Ciro, a partir do momento que ele assume o trono como rei da Pérsia. Um ano depois, mais ou menos, ele vai permitindo essa repatriação dos judeus. Fato interessante é que a repatriação ela não é permitida apenas de boca, apenas no papel. Não, ele também oferece a possibilidade de que eles possam ter acesso aos seus tesouros, a tudo aquilo que era de posse do Estado de Judá, né, do país Judá, naquela época. Como vocês sabem, Judá e Israel estavam ali numa divisão. Tudo antes era Israel, houve a divisão no período da monarquia, no período dos exílios continuaram divididos, mas nesse mesmo período de exílio, uns tomaram umas partes, outras partes foram sendo dominadas pelo povo assírio. Acabou que tudo estava em mãos inimigas, né? Em mãos de pátrias diferentes da judaica hebraica. Então, nesse retorno, estava uma bagunça, né? Partes de Israel estavam sob domínio de outros povos. Gradualmente, esse povo vai voltando à sua realidade como nação.
né? E como eu estava falando, e aqui continuo, Ciro ele permite não apenas a repatriação, mas também que eles possam ter acesso aos tesouros que eles tinham nos templos de Salomão, a todos os objetos de ouro, os objetos de valor, não apenas de ouro e valor, mas também aqueles objetos históricos que sustentavam a base da religião judaica. É citado inclusive um número, dizendo que mais de 40 mil pessoas foram repatriadas nesse processo, o que de fato era uma quantidade significativa, né? Se você olhar sob a perspectiva de que esses repatriados iriam gerar suas descendências e esse número, claro, iria se causar um grande repovoamento da Terra Prometida, lá dos livros anteriores. Então esse é um fato realmente muito importante. Então esses repatriados eles vão gradualmente voltando às suas cidades de origem, né? Não num número tão extenso, eles vão gradualmente voltando. E com essa volta e com as permissões que eles tinham recebido do rei Ciro, eles vão também reconstruindo ali os seus monumentos, seus templos, eles vão reiniciando não apenas o retorno e a vida rotineira, mas também eles vão tentando voltar e resgatar o que eles tinham antes, como legado de Davi e Salomão. Né? Como a gente estudou bastante aqui já na Bíblia em resumo, Davi e Salomão eles viveram aquele período de glória e transformaram Israel numa grande potência, não apenas econômica e tudo mais, mas numa base religiosa muito forte. E aqui, no livro de Esdras, é apresentado para nós que nesse pós-exílio babilônico, o povo tenta retomar também todo esse glamour. Um fato bem interessante desse período é que, conforme relato do livro de Esdras, aquelas pessoas mais velhas que tinham participado do início do exílio e agora voltavam para suas casas, para suas cidades, eles pulavam de alegria, eles levantavam as mãos para os céus, agradeciam a Javé por ter passado esse período de dor e de constrangimento fora da sua pátria. Então essa é uma parte bem bonita do livro, né? Porque como o exílio durou ali algo em torno ali de 40 anos, algo próximo disso, então você imagina, né? Pessoas que foram jovens para esse exílio estavam voltando já numa idade mais avançada para aquela época. E causou neles um furor muito grande, né? Nós estamos voltando para a nossa pátria, você imagina? Alguém hoje sai do seu país, sai da sua região por uma guerra, afetado por algum desastre, e 40 anos depois tem a permissão de retornar. Então a alegria realmente foi muito grande. E aí o que vai acontecendo é que conforme essa volta vai se dando e as construções vão se erguendo, algumas pessoas que não eram da descendência, da ascendência judaica, hebraica, começaram a se sentir um pouco intimidados e falar, ó, se esse povo for crescendo demais e for voltando a tudo que eles tinham, já já eles vão estar mais fortalecidos do que nós e vão aqui causar um grande problema pra gente. Nisso, quando isso começa a acontecer, esses atritos, o rei Ciro já não estava mais no poder. Quem tinha assumido era Artaxerxes, né, que é um rei muito famoso também desse período. E esse rei, meio ali com medo, né, de tudo que poderia acontecer, achou prudente de seguir essas orientações do povo. E falar, olha, vamos dar uma freada nesses judeus aí, porque senão a coisa vai ficar feia para o nosso lado. E aí Artaxerxes, ele de fato decreta, ele fala, ó, deem uma parada, segurem aí seus avanços, suas construções, para que a gente possa reavaliar, né? Então, imaginem que nesse processo de retomada e de volta, o furor deles era muito grande, a alegria muito grande, reconstruções, voltas para cidades e tudo mais. Então isso causou de fato esse temor, um pouco de medo, de que eles voltassem a um período fortíssimo e acabassem tendo aí a possibilidade de redominar aqueles que eles haviam dominado. Mas após algum tempo, já num outro reinado, depois de Artaxerxes, um novo rei, Dário, né, um rei com muita compaixão, rei da Pérsia, obviamente, né, aquele ali já tinha se transformado num grande império persa, ele permite que alguns homens da sua governança vão fazer vistorias pelo reino de Judá. E eles perceberam que tudo estava inacabado. E ele permite ali sim, fala, olha, vocês podem retomar, vocês podem levantar seus templos, continuem as suas obras, para que vocês, de fato, tenham novamente a vida que vocês tinham alguns anos antes. Então o rei Dário, ele permite tudo isso. E através dessa possibilidade que lhes é oferecida, o próprio rei Dário, ele é muito solidário e ele tem ali uma aproximação, uma admiração muito grande pela religião e pelos preceitos de Javé, permite que esse avanço aconteça e, de fato, ele acontece. Então vocês percebam, Nabucodonosor, por uma linha histórica, ele causa o exílio. Anos depois, com o rei Ciro, é permitido o repatriamento. Aí a gente tem um outro rei, que é Artaxerxes, que manda eles darem uma segurada aí nessa retomada. E agora nós temos o rei Dário,
numa sequência aí desse reinado persa, que abre as porteiras totalmente e fala: vão lá, construam tudo que vocês querem, levantem aí as edificações religiosas e sigam com a vida de vocês. E é por isso que o rei Dário ele tem até hoje um apreço muito grande pelo povo judeu, né? Reconhece-se que, mesmo sendo chefe de uma nação estrangeira que permitiu tudo isso, ele acabou favorecendo a reconstrução, não apenas de templos, mas dos templos internos, né? Do sentimento das pessoas, da aproximação que elas tinham com a fé. Esses 40 anos tinham feito com que muitas pessoas se distanciassem dos preceitos e até tivessem esquecido o que eram os ritos. Através da liberação de Dário, tudo isso volta a ter um sentido muito grande. E foi exatamente nesse período, entre ali o rei Artaxerxes e o rei Dário, que Esdras surge como uma figura tão importante. Porque ainda no reinado de Artaxerxes, ele permite que Esdras reúna um povo e faça um retorno pacífico como se fosse de fato um líder, né? Como Esdras ele tinha esse notório conhecimento de ser um bom escriba, de ser uma pessoa de fato vinculada às leis de Javé, aos preceitos, sendo um daqueles que manteve um conhecimento profundo, um domínio das regras e tudo mais, lhe é permitido que ele vá e faça a lei de Deus valer, né? Então vocês vejam aí que Esdras ele tem as portas abertas para ser um reconstrutor, não apenas da parte física, estrutural, mas do sentimento, o reconstrutor do interior de uma pátria. E é por isso que Esdras é uma figura tão importante, porque se ele não tivesse liderado esse grupo pacífico que foi voltando num comboio realmente, que vai ali se tornando cada vez mais numeroso, e ele não tinha levitas no seu grupo, e eles foram achando levitas pelo caminho para poder assumir as funções religiosas. Olha que maravilhoso. Vocês imaginam? Então Esdras ele acaba sendo esse líder que vai para resgatar e reconstruir a cultura, a religiosidade e a espiritualidade de Israel. E é isso que ele faz. Então, nessa volta de Esdras, como sacerdote, como escriba, ele consegue arregimentar esse grupo numeroso, ele tem diversas pessoas conhecedoras da lei, ele arregimenta vários levitas para fazer um grande trabalho de recomeço. E esse recomeço até ele tem uma situação interessante, que ao final do livro de Esdras é apresentado. Como ao longo de todo esse período as famílias acabaram se cruzando, né? Eles tiveram ali uma linhagem cruzada, então você tinha judeus com babilônicos, com assírios, todo um povo acabou se entrelaçando, né? Um casamento que aconteceu aqui, outro acolá, e nas regras judaicas isso não era permitido para que se mantesse a linhagem. Eles fizeram um grande trabalho de limpeza até desses nomes. Então, fizeram uma força-tarefa gigantesca, segundo o relato bíblico, e fizeram também diversas separações. Então houve uma maciça adesão a casos de divórcio, né, de pessoas que nessa reconstrução de Israel foram se divorciando dos casamentos que tinham assumido, justamente para garantir que a linhagem judia continuasse de uma maneira como eles entendem, coerente e livre de quaisquer interferências de outras famílias. Então eles queriam de fato manter a descendência deles alinhada àquilo que eles sempre tiveram. E dessa forma o livro é encerrado. E pelos relatos finais, até sacerdotes tinham feito casamentos fora das linhagens judias e tiveram aí que entrar nessa adesão maciça, né? Hoje em dia a gente vê muito, Brasil e mundo afora, essas adesões a casamentos comunitários. O que se viu lá nesse retorno foi um grupo de divórcio comunitário. Segundo o relato do livro, realmente foi um grupo maciço. E dessa forma eles conseguiram reconstruir a sociedade israelita, né? E Esdras tem toda essa importância em função dessas informações que a gente compartilhou. O próximo vídeo, Neemias, também é fantástico. Ele vai apresentar informações ainda mais profundas sobre esse retorno e essa retomada. E espero que vocês tenham aí, de fato, gostado e se apropriado dessas informações. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative também o sino de notificações para receber nossas novidades. Outro pedido que eu te faço é, logo abaixo na descrição, se você ainda não tem o nosso livro, a Bíblia em Resumo, você tem 2 links. Você pode baixar o livro gratuitamente, em PDF, computador, tablet, celular, onde você quiser. E se você quiser também auxiliar nosso projeto a fazer com que ele chegue cada vez a mais famílias mundo afora, e também, claro, ajude instituições aqui de Cotia, região onde eu moro, você compra o livro e ele chega na sua casa. E dessa forma você está ajudando o nosso projeto, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!